Olá, paz e bem, estamos aqui, né, no Bate-Papo Católico para continuar defendendo a autoridade de Jesus maior que as Escrituras. Porque os protestantes dizem que Jesus tinha que seguir um roteiro, né, ligado ao Antigo Testamento. Isso não é verdade, tá? Se você ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, você vai ver que, né, Jesus, lá, segundo Paulo, né, diz que Jesus teve que morrer, ser sepultado e ressurgir ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso não existe em nenhum lugar do Antigo Testamento. Né? Ou que ele ia ser chamado de Nazareno, né? Segundo Mateus, né? Capítulo 23. Então, quer dizer, alerta de spoiler, né? Jesus foi muito além do que estava escrito. Eu não sei como é que os protestantes vão lidar com isso. Outros exemplos que você pode pegar na Bíblia é Atos capítulo 20, versículo 35, 2 Timóteo capítulo 38, versículo 8, Judas 9, né? São coisas que não estão no Antigo Testamento, né? Mas que fazem parte, né? E para provar que a autoridade de Jesus é muito maior que as Escrituras, é só você ver, né, Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Que Jesus cita os 10 mandamentos, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas eu vos digo. Ora, se Jesus fosse adepto à sola Escritura, ele jamais poderia ter dito isso. Então, claramente, ele demonstra a sua autoridade, que é muito maior do que a Escritura. Porque ele está modificando os 10 mandamentos. Isso é impensável no Antigo Testamento. E a sua igreja também continua com essa autoridade. É só você ver Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A decisão do Concílio de Jerusalém. Né? E exemplos não faltam. Por exemplo, em Hebreus, diz que a lei antiga caducou. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Né? Onde diz isso no Antigo Testamento? Não tem. Né? Então, só de você ver que eles aboliram a circuncisão, isso não foi uma atitude de Cristo, porque Cristo jamais falou contra a circuncisão, né? Mas a igreja aboliu a circuncisão. Então você já viu que há uma autoridade muito maior que as Escrituras. Ou então você volta à circuncisão, ou então você volta à antiga lei, né? Que é o que acontece nos meios protestantes. Correto? Aí o protestante vai falar, não, mas eu vou provar que a autoridade de Jesus estava submetida ao que estava escrito na Bíblia, porque lá em Mateus capítulo 2, versículo 5, diz que ele tinha que nascer em Belém. Então, se ele nasceu em Belém, foi porque a Bíblia mandou que ele era para nascer em Belém. Porque a Bíblia está mandando ele nascer em Belém, ele nasceu em Belém. Glória, glória, alemão, né? Irmão, 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 vou lamber sabão. Olha, isso é um problema muito sério, né? Para o protestante. Porque para nós católicos, a Bíblia é inspirada por Deus. Mas para o protestante, ele acredita que a Bíblia caiu de paraquedas. Então, né, é como se fosse assim, né? Quem escreveu a Bíblia para o protestante? Foi o próprio Deus. Então, quem disse que Jesus ia nascer em Belém? Foi o próprio Jesus Cristo. Então, é como se você escrevesse uma nota, né, lá na sua geladeira. Você bota lá, amanhã eu vou fazer dieta. E, né, no dia seguinte você começa a fazer a dieta. Então você vai dizer que foi aquilo que você escreveu, né? Não foi a sua vontade, mas aquilo que você escreveu na porta da geladeira, que teve autoridade maior que você para que você fizesse dieta. Então é por isso que no protestantismo se adora um bloco de notas, que a Bíblia é o bloco de notas de Deus. E Jesus Cristo fica no cantinho como office boy. Né? Não é uma coisa assim difícil de entender. Né? E olha o ponto que chega o protestantismo, gente. Certo? Se você for nessa linha de raciocínio, você vai chegar à conclusão que Jesus Cristo, o autor da vida, né, o criador do mundo, né? O que aconteceu? Ele, antes de criar o mundo, ele foi lá na Bíblia e foi ver como é que era feita.
Né? Ah, é assim que está na Bíblia que eu tenho que fazer o mundo. Quer dizer, a Bíblia tem mais autoridade que ele. Agora a pergunta, quem escreveu a Bíblia? Esse que é o X da questão. Né? Ou a Bíblia ela é inspirada por Deus, ou ela foi escrita totalmente por Deus. Se ela é escrita totalmente por Deus, então uma autoridade muito maior que Jesus Cristo, que ele tem que obedecer a um Deus maior que Jesus Cristo, a um Deus maior que a própria Santíssima Trindade. Então o Deus que a gente está seguindo por si só é falso. Porque ele tem que seguir um livro que foi escrito por um Deus superior a ele. Que é a Bíblia. Olha o problema sério que o protestante cria, cara. Mas, né, vamos lá. Né? Então o protestantismo ele continua. Né, para provar ou defender, né, que Jesus Cristo sempre usou as escrituras, né, Jesus Cristo critica a tradição oral. Né, que quando ele cita a tradição oral judaica é para condená-la. Primeiro que ele está citando a tradição farisaica. E a tradições e tradições. Se o protestante não sabe isso, é porque é aquela coisa que eu falo, não tem Espírito Santo para discernir que o próprio Paulo defende na Carta Tessalonicenses, a segunda, as tradições. Ora, então o que acontece ali? É que os fariseus, eles ignoravam as tradições do divino, que vieram de Deus, né, que foram comunicadas desde Abraão aos profetas, como foi citado aqui. Né? Se você não prestou atenção nisso, veja o começo do vídeo. Aquilo que Paulo cita, aquilo que Mateus cita, vem da tradição dos profetas e de Abraão. Não importa se não está escrito na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Né? Que a gente tem que botar assim para o protestantezinho entender. Lá no Antigo Testamento não estava escrito. Mas faz parte da tradição. Né? Então Jesus jamais condenou essas tradições formais, que faz parte até do âmbito cultural das pessoas. Né? Que Jesus condena são as informais. Sacou? Mas isso é a questão que eu falei, a questão de ter o Espírito Santo para entender uma coisa tão simples. Né? Aí vai citar lá, olha, mas os de Bereia, eles eram mais nobres porque eles eram da sola Escritura. E aqui, mais uma vez, se prova que o protestante é um analfabeto que não sabe ler a Bíblia. Né? Sério. Ele lê e não consegue entender. Vamos pegar o Atos dos Apóstolos 17, vamos destrinchar? Então, o que acontece? A primeira coisa, né? Vamos lá. Versículo 3. Paulo explicava lá da Tessália, né, da Tessalônica, a base das Escrituras, que era necessário o que ele escreveu na primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Né? Isso é um ensino apostólico que não existe no Antigo Testamento. A gente já viu isso. É isso que Paulo está ensinando. E Paulo termina falando, este é o Cristo que eu vos anuncio. Preste atenção nisso. Paulo termina falando isso. Então o que acontece? Eles foram debater nas Escrituras. E os tessalonicenses a rejeitaram. Em Bereia acontece a mesma coisa. Só que eles escutam a palavra de Paulo, o ensino de Paulo. Tantos dos dois exemplos, eles foram ver as Escrituras. Você lê, é só você ler. Eu já até deixei aqui marcado para a pessoa ler, se ela tiver preguiça mental. Então não foi o debate nas Escrituras que foi o ponto X da questão. Foi o aceitar o Jesus que Paulo anunciava. Aquele Jesus que era muito além do Antigo Testamento. A doutrina que Jesus trazia, o evangelho que Jesus trazia. Né? É só você ler. Mas o cara quer ler? Não, ele não quer ler. Ele quer ficar dando pitaco na internet, né? Tem mal o teu curso de quarta série e acha que pode ler a Bíblia, né? E não entende isso. Que ali o detalhe é esse, é o Cristo que Paulo anuncia, é o Jesus que Paulo anuncia. Paulo ele vai se valer de quê? Da autoridade dele, como membro da igreja, para ensinar a Jesus o que é Jesus Cristo. Então anote aí, né, na sua geladeirinha, né, isso aí.
Então, gente, né? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.